Olá pessoal, professor Vlamir. Nós vamos falar um pouquinho agora a respeito das memórias, né? Então, como nós sabemos, todo microprocessador ou microcontrolador, ele vai ter que se relacionar junto de uma memória, onde ficam guardadas as informações, os dados, por assim dizer, ou então partes do programa, dependendo da memória. Nós temos a linha A, que é o endereçamento. Então, o microprocessador ou o microcontrolador, ele endereça a memória. Então, só ele que se comunica com a memória. A memória vai ficar à disposição dele. Então, é processador que se comunica com a memória. Agora, ele se comunica para obter ou enviar o que? Informações, que nós chamamos de dados. Então, por isso que a seta aparece dos dois lados. Então, o microprocessador pode enviar, como ele pode buscar informações da memória. Quando ele envia, o processo é de gravação, é de write, é de escrita. E quando ele recebe, é de leitura. Então, ele pode ler ou gravar uma memória, enviar informações ou retirar dela essas informações. Imaginem em uma residência a relação entre o homem e um cofre. O cofre está lá parado, estático. O homem é quem comanda, ele abre ou fecha a porta do cofre. Ele retira valores ou então coloca valores. O cofre está à disposição do homem. Assim é a relação entre o microcontrolador ou microprocessador e a memória. Então a memória, ela não apita nada, ela não tem uma unidade central de processamento como tem o microcontrolador e o microprocessador. Ok? Vamos falar então a respeito de alguns tipos de memória. Tá? Aqui nós temos memória ROM, né? Memória ROM, mais simples tipo de memória que nós poderíamos colocar aí. O que significa? Read Only Memory. Vou escrever mais abaixo aqui, ó. Read Only Memory. É memória apenas de leitura. Tá aí, ó. Memória apenas de leitura. Ok? Ela é uma memória simples, mas o fabricante a grava diretamente, né, o fabricante das memórias, e envia para quem a adquire. É a memória mais simples que existe da família das ROMs, né? Depois, o homem verificou a necessidade dele solicitar a programação de um programa específico na empresa dele, por exemplo. Então seria uma ROM, né, uma memória apenas de leitura, porém programável. Então entra a letrinha P, né? Então ó, é uma ROM P, que significa uma ROM programável. Então a letrinha P, ela é de programmable, significa que é uma memória, um read-only memory, só que agora o que? Programável. Então é a memória que você gravava em uma quantidade muito grande, você continua gravando em uma quantidade muito grande, mas agora você não encomenda da empresa, você pode gravar na sua própria empresa. Qual é o inconveniente disso? O inconveniente disso é que você faz isso uma única vez. Se gravou errado ou se deseja regravá-la, você não vai conseguir. Então foram inventadas as memórias EPROMs. O que é uma memória EPROM? O E vem de apagável, erasable. Então significa que é uma PROM apagável. Então uma memória somente de leitura programável, porém que pode ser apagável. Ela é apagável de que forma? Através de um banho de luz ultravioleta. Em média, se pede para deixar aí. Ela tem uma janelinha, né? Depois eu mostro para vocês. Você expõe essa memória no banho de luz ultravioleta durante aproximadamente 15 minutos, 15 a 20 minutos. O fabricante pede 20 minutos. Com 15 minutos a prática nos mostra que ela já se torna apagada, virgem, como nós chamamos. Ok? Então, dessa forma, o homem trabalhou durante muito tempo, né? Só que, dependendo da demanda, esses 15 minutos são muito importantes para o seu trabalho. Então surgiu um tipo mais recente de memória do tipo EPROM, que é a memória E2PROM.
ou então EEPROM. É o mesmo tipo de memória. O que significa? Significa que ela é o quê? Uma EEPROM Electric, ou seja, é uma EEPROM que ela é apagável através de pulsos elétricos. Então esses computadores, provavelmente que vocês têm aí de última geração, ele tem a BIOS, né? Que é o Basic Input Output System. É a rotina básica de entrada e saída do programa monitor, do programa que o fabricante envia a você. De tempos em tempos, há novas versões dessas BIOS. Antigamente se levava até uma assistência técnica, onde era retirada a antiga memória, era colocada junto de um gravador de memória EEPROM e o computador enviava o novo software junto da memória. Retirava, se colocava junto novamente ao seu computador, ele voltava a funcionar com um novo sistema operacional. Hoje em dia, isso não é mais necessário, devido a esse tipo de tecnologia, essas memórias EEPROM apagáveis eletricamente, não há mais a necessidade de se colocar junto ao banho de luz ultravioleta. Então, através dos pulsos elétricos, o fabricante já faz essa regravação da memória impondo um novo sistema operacional. Você não tem necessidade de retirá-la do seu computador e nem mesmo abrir o computador. Isso é feito automaticamente, com a sua permissão, vindo esse sistema operacional, essa nova versão lá do fabricante e sendo gravada instantaneamente, numa fração de segundos, você não percebe, junto do seu computador. Então, olha só que ponto nós chegamos, né? Tudo isso aqui, pessoal, é uma família, é a família da ROM que nós falamos até o momento. Então, aí nós temos uma outra família, que é da memória RAM. Então, o que seria a memória RAM? É uma memória Random Access Memory. Então, significa que é uma memória de acesso aleatório. Essa palavra acesso aleatório significa o que para nós? Significa que ela pode ser acessada para duas operações básicas possíveis: a gravação e a leitura. Então, uma memória RAM é uma memória que permite as duas operações. E a família da memória ROM permite apenas leitura. Então, é aquela memória que o fabricante deposita a informação que rege aí o seu computador ou o seu equipamento de automação e que é feita apenas a leitura dela. Então, se lê os comandos, você não interfere diretamente nessa memória. Aonde que você consegue interferir? Nessa memória RAM, tá ok? Só que tem um inconveniente. A memória RAM, ela é volátil. Ela perde as informações quando você desliga o sistema. Então, se você colocar um programa de 200 linhas na RAM, ou dados aí, independentes quais sejam, quando você desliga a alimentação, desliga a fonte de alimentação, ou cai energia elétrica, você perde todas essas informações. Já a família da memória ROM, não. Quando cai energia elétrica, o equipamento para de funcionar, mas quando retorna energia elétrica ou quando você o liga novamente, é carregado esse sistema operacional ou é carregado as informações em um determinado sistema, porque elas se encontram junto da memória, elas não são perdidas com a falta de energia elétrica, ok? Já para o nosso microcontrolador, que usaremos em nosso projeto, que é o PIC 16F628A, do fabricante Microchip, ele utiliza uma memória a mais. Qual é o tipo de memória? É uma memória flash. Então, o que é a memória flash? É uma memória muito rápida, de leitura e de escrita, onde nós colocaremos sempre os programas que nós formos realizando para testes. Esses programas podem ser substituídos. Quantas vezes? Milhares e milhares. O fabricante não informa. São teoricamente infinitas. Então, é uma memória que guarda bem as informações e que nós podemos usá-la constantemente de forma muito prática e através do software ligada direta ao nosso computador. Então, um gravador de PIC ficaria ligado diretamente ao computador. O que nós faremos a simulação diretamente junto do software Proteus também, perfeitamente, tranquilamente. Dessa forma,
nós conseguimos então colocarmos o nosso software e na interação entre esse software e o hardware que nós montarmos, nós teremos então um processo de automação. O que é essa memória flash que eu comentei com vocês? É uma memória, um exemplo mais simples para vocês verem, vocês têm em casa aí normalmente, é uma memória do pendrive. Então o pendrive de vocês, ele tem utilizado uma memória flash. Você apaga as informações, você grava novamente, você formata, repõe outras informações. Então, essa memória flash nós já temos dentro do nosso processador do PIC de 16 terminais, né, 8 de cada lado aí, simples. Nós abordaremos aí na disciplina microprocessadores, microcontroladores, tá bom? Isso para o pessoal da mecatrônica. Para o pessoal da mecânica, vocês não vão estar realizando essa disciplina, porém fica aí a informação, porque de toda forma vocês terão que utilizar um processo de automação junto do projeto de vocês, tá bom? Muito obrigado, um bom dia a todos e nós nos veremos à noite, né? Uma boa noite a todos, tudo de bom.